pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje pro canal e eu quero falar com vocês sobre previdência privada. Previdência privada efetivamente vale a pena ou não vale? O que você precisa analisar para escolher uma previdência boa e separar as boas previdências das más previdências? É exatamente sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje, fazer um guia completo para vocês sobre previdências privadas e aonde você encontra as melhores previdências do mercado. Mas antes disso, eu queria dar aqueles recadinhos de sempre. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito e de dar um like nesse vídeo, pessoal, para vocês prestigiarem o conteúdo que eu sempre trago carinhosamente aqui para vocês todas as semanas e para que esse vídeo possa, então, atingir mais e mais pessoas, combinado? Dito isso, então, vamos partir para análise lá na tela do meu computador sobre efetivamente o que são previdências, elas efetivamente valem a pena ou não e o que, enfim, você precisa observar e analisar para efetivamente escolher boas previdências e não cair em cilada, porque o que mais tem por aí é cilada em termos de fundos de previdência. Então, vem aqui comigo. Bom, pessoal, então já estamos aqui na tela do meu computador e eu fiz uma breve apresentação aqui para vocês acompanharem e aprenderem junto comigo os 4 passos que vocês precisam analisar para escolherem e selecionarem as melhores previdências privadas para você formar o seu patrimônio de longo prazo, sobretudo um patrimônio focado, então, em aposentadoria. E antes de falar sobre esses 4 passos para você escolher a melhor previdência para suas necessidades, eu queria recapitular um conceito inicial do que são previdências privadas, que curiosamente muita gente não sabe qual que é esse conceito e mesmo assim investe nesse tipo de investimento, ou seja, aplica seu dinheiro sem sequer saber o que são previdências privadas. E previdências privadas, então, são nada mais do que fundos de investimento, geralmente fundos multimercado ou de renda fixa, mas que têm uma vantagem tributária de não ter incidência do imposto de renda come cotas. Você não entendeu nada? Você ficou perdido, ficou confuso? Então calma aí que eu vou te recapitular alguns vídeos que eu fiz aqui pro canal. Alguns vídeos aqui que eu vou inclusive deixar nos cards. Eu já expliquei o que são fundos de investimento e resumindo aqui para você a grosso modo, fundos de investimento nada mais são do que uma reunião, um condomínio de investidores que se juntam, entregam seu patrimônio para uma terceira pessoa, que é o chamado gestor, e essa pessoa então vai ser responsável por administrar e investir, ou seja, gerir o patrimônio dessa reunião de investidores. Então, o fundo de investimento nada mais é do que uma reunião de pessoas que entregam seu dinheiro para um gestor administrar. E nesses fundos de investimento, é importante você saber que há incidência de uma forma de imposto de renda que particularmente eu considero muito ruim para o investidor, que é o imposto de renda come cotas. Independentemente de você ter resgatado o seu dinheiro, a incidência desse imposto de renda a cada 6 meses sobre o valor que esse seu fundo de investimento rendeu. Uma parte dessa cota é cobrada no primeiro semestre e outra parte é cobrada no segundo semestre. E aí perceba que quando você investe em fundos de investimento que não são previdências, você então a cada 6 meses tem o governo federal dando a sua mordidinha, cobrando o seu imposto sobre os rendimentos que você vai obter. O que no longo prazo, pessoal, dificulta e enfraquece o efeito dos juros compostos, o famoso efeito bola de neve, que iria então contribuir para o aumento do seu patrimônio ao longo do tempo. Mas, felizmente, no caso de previdências privadas, o que nós temos são que as previdências privadas não são nada mais nada menos que fundos de investimento, mas com uma extrema vantagem de não ter incidência do imposto de renda na forma como cotas, como eu acabei de explicar para você. Nas previdências privadas, há incidência de imposto de renda apenas uma vez quando você faz o resgate do seu investimento e essa alíquota de imposto de renda, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais que são, ela é menor quanto mais o tempo passar. E após 10 anos do seu investimento, você paga a alíquota mínima de imposto de renda. Além dessa vantagem tributária, as previdências privadas, pessoal, elas têm um papel extremamente estratégico na questão sucessória, na questão de transmissão de patrimônio. Hoje, se você falece, todos os bens que você deixa, inclusive investimentos, eles têm que ser colacionados, levados ao inventário, um processo judicial ou extrajudicial, em que os seus herdeiros, para ter acesso ao seu patrimônio, receber o seu dinheiro, que é deles por direito, eles têm que aguardar todo esse procedimento, que pode demorar inclusive anos, e além disso, eles só vão receber esse patrimônio após o pagamento do ITCMD, é o famoso imposto sobre herança, é o imposto sobre transação causa-mortes, que impede então que seus herdeiros tenham acesso ao seu patrimônio
sem antes efetuar o pagamento desse imposto, que ele é calculado e recolhido pela Fazenda Estadual. Mas no caso de previdências privadas, e sobretudo previdências privadas do tipo VGBL, caso você tenha uma previdência desse tipo, ao falecer, esse patrimônio ele pode ser entregue diretamente para os seus beneficiários e para os seus herdeiros, sem ser colacionado a esse inventário, esse procedimento judicial ou extrajudicial, e sem ter que pagar o ITCMD. As previdências privadas do tipo VGBL, elas não estão sujeitas ao ITCMD, o que representa então, em caso de falecimento, de uma entrega rápida de patrimônio de dinheiro que seus herdeiros podem estar precisando no momento do seu falecimento, sem burocracia, sem nenhum tipo de procedimento obrigatório imposto por lei e o melhor, sem ter que pagar esse tipo de tributo. E uma terceira vantagem das previdências privadas é que você se programa quando aportar e quanto aportar de dinheiro, é claro, obedecidos os valores mínimos que são impostos pelos gestores dos fundos de investimento. Mas obedecidos os valores mínimos, você decide a partir de então, quando você vai querer aportar, se esse mês você vai querer ou esse mês você não vai querer investir, e os valores que você vai querer separar para aplicar nesse tipo de investimento. E ao investir em um fundo de previdência, você precisa se atentar para as seguintes características e fazer as seguintes escolhas. Percorrer os 4 passos que eu vou mostrar aqui para você. O primeiro deles é definir a modalidade de previdência em que você quer investir. Se é uma previdência PGBL ou uma previdência VGBL. No caso da previdência PGBL, é um tipo de investimento de longo prazo, no qual você pode deduzir os valores contribuídos nessa sua previdência na sua declaração anual de imposto de renda, até o limite de 12% da sua renda tributável. E para isso você precisa optar pelo modelo completo da declaração, que é o modelo de deduções legais. Muito provavelmente quem aí já investiu em previdência privada já ouviu inclusive uma frase, de que o modelo PGBL de previdência é ideal para quem faz o modelo completo da declaração, justamente porque ele te permite deduzir esses valores aportados em previdência até o limite de 12% da sua renda tributável para você pagar menos imposto de renda na hora que você for acertar suas contas com o leão. Além disso, para você ter direito a essa dedução legal dos valores que você aportou na Previdência PGBL, você precisa declarar lá no seu informe de rendimentos, na sua declaração anual, esses valores que você aportou na declaração. E aí, ao fazer esse tipo de abatimento, lá na aba de pagamentos efetuados, você consegue ver na hora a redução do imposto a pagar quando você faz o acerto da sua declaração anual nos meses de março e abril. Por outro lado, apesar de você conseguir levar esses valores aportados em PGBL para reduzir o valor que a Receita Federal te cobra de imposto de renda, no momento do resgate é importante você ter em mente que o imposto de renda ele incidirá sobre todo o montante, tanto o capital investido quanto os rendimentos. Já na previdência do tipo VGBL, que via de regra é conhecida por ser ideal para quem faz a declaração no modelo simples, ela não permite nenhum tipo de dedução, como acontece na modalidade PGBL. Por isso, então, ela é indicada para quem faz a declaração no modelo simplificado e, por outro lado, já que ela não permite a dedução de até 12% da sua renda tributável, você no resgate só paga imposto de renda sobre os rendimentos e não sobre rendimentos e capital aportado, como acontece nas previdências da modalidade PGBL. E aqui eu quero fazer uma simulação aqui para vocês entenderem o que significa esse abatimento de até 12% da sua renda tributável em aportes feitos na modalidade PGBL. E aqui eu fiz uma tabelinha, muito simples, mas para vocês entenderem então o que acontece. Vamos supor que você, em um ano, você tem uma renda tributável de 100 mil reais, ou seja, dentro de um ano você recebe aí como salário da empresa onde você trabalha 100 mil reais. Se você pegar desses 100 mil reais que você recebe e aportar até o limite de 12% da sua renda tributável em uma previdência PGBL, você consegue abater esses valores da sua base tributável de imposto de renda. Então, se você recebe 100 mil durante um ano, você teria um imposto de renda a ser cobrado pelo nosso governo federal sobre a sua base de 100 mil reais. Mas se você fizer um aporte de 12 mil reais, que é o limite de 12% da sua renda tributável de 100 mil reais em uma previdência PGBL, as alíquotas de imposto de renda vão ser calculadas não sobre mais 100 mil, mas sim sobre uma base tributável de 88 mil reais, já que os 12 mil destinados à previdência vão abater na sua base de cálculo de imposto de renda. Tá? Por outro lado,
né, numa aplicação que você faz ao longo de vários meses e vários anos, o imposto de renda no resgate, ele vai incidir sobre tanto o capital investido nessa previdência, tanto quanto os rendimentos. Então vamos supor que você ao longo dos anos aportou 500 mil nessa previdência PGBL e teve mais 300 mil de rendimento, resultando então em um saldo para resgate de 800 mil reais. No imposto de renda, pensando que você vai pagar a alíquota mínima de imposto de renda na modalidade regressiva, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, você vai pagar 10% sobre 800 mil, resultando então um imposto de renda de 80 mil, que vai ser debitado na fonte quando você for resgatar essa previdência. Já no caso das previdências VGBL, que não permitem a dedução dos valores aportados, né, na sua base tributável do imposto de renda, se você fizer um aporte de, por exemplo, 12 mil, a sua base tributável do imposto de renda continua de 100 mil, mas o imposto de renda a incidir sobre essa sua aplicação, ele vai incidir apenas sobre os rendimentos. Então, aqui no mesmo exemplo dado, imagine que você tenha aportado ao longo de anos, né, 500 mil reais em uma previdência, e essa previdência rendeu mais 300 mil. Você, ao final, vai ter 800 mil reais para resgatar, mas o imposto de renda só vai incidir sobre aquilo que rendeu e não sobre todo o montante investido. E aí, nesse caso, você vai pagar menos imposto de renda, vai pagar 30 mil. Mesmo que você pague, né, mais imposto de renda no resgate das previdências PGBL, pessoal, se você fazer uma declaração no modelo completo, é vantagem optar por esse tipo de modalidade de previdência, porque perceba que ao longo de vários anos você vai ser privilegiado com uma redução da sua base tributável de imposto de renda. Ainda que você pague um pouco mais de imposto de renda no resgate, você deixar de pagar mais imposto de renda agora, nos anos presentes, é muito mais vantajoso. Você postergar, então, o recolhimento de imposto de renda. Sempre que a gente falar de postergar, né, de evitar o pagamento presente de imposto de renda, pessoal, e é claro, utilizando, né, de meios legais para isso, você pode ter certeza que você está tendo vantagens, tá? Porque você está utilizando aquele dinheiro para contribuir, né, para um rendimento maior, para formar a sua bola de neve, e você vai acertar as contas com o leão só lá no futuro, né, daqui a 10, 20, 30 anos, quem sabe, quando você for resgatar o seu dinheiro. Então, sempre que você ver, né, hipóteses, chances de postergar, né, o pagamento de imposto de renda, é claro, legalmente, é vantagem para nós investidores. Já o segundo passo, pessoal, depois que você decidir entre uma previdência VGBL ou PGBL, é importante você escolher o regime tributário. Pelo regime regressivo, que é esse que eu estou mostrando aqui agora, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado, menos imposto você vai pagar, menor vai ser a alíquota. E por isso que eu utilizei no último exemplo aqui da tabela, né, uma alíquota de 10%. Se você faz aportes em previdências e opta pelo modelo regressivo de incidência de imposto de renda, quando você deixar esse dinheiro aplicado por mais de 10 anos, você vai pagar a alíquota mínima de imposto de apenas 10%. Por outro lado, se você opta pelo regime progressivo, quanto maior for o valor que você receber ao final, maior vai ser a alíquota de imposto conforme a tabela de imposto de renda que está aqui. Percebam que o regime progressivo, para a maior parte das pessoas, ele não é vantajoso, porque você só vai pagar menos imposto se você se programar para ganhar pouco dinheiro quando você for se aposentar. E fala sério, né, pessoal? Ninguém aqui está estudando, investindo para efetivamente se planejar para ganhar pouco, né? Então é muito mais vantagem você optar pelo regime regressivo do que pelo regime progressivo. Ao menos que você for ganhar, né, até R$ 2.826 por mês quando você for se aposentar, que aí você vai pagar uma alíquota bem pequenininha de imposto de renda, esse regime aqui praticamente não é vantagem para ninguém. Escolhido então, se você vai ter uma previdência PGBL ou VGBL e um tipo de tributação regressiva ou progressivo, é fundamental que você aprenda a escolher o tipo de fundo em que você quer investir. É um fundo que vai investir majoritariamente em ações? É um fundo que vai ser multimercado, ou seja, vai investir em renda fixa, crédito privado, títulos do tesouro, ações, fundos no exterior? Ou vai ser um fundo de renda fixa que vai investir só em investimentos de renda fixa, ou até mesmo um fundo de fundos, que é um fundo que opta por investir em cotas de outros fundos de investimento. E para cada perfil de investidor existe um tipo específico, tá, de fundo de investimento. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas além desse terceiro passo, você precisa então dar um quarto passo, pessoal. E qual é esse quarto passo? Você efetivamente escolher uma corretora de valores que tenha fundos de investimento, sobretudo fundos de previdência privada, que sejam adequados aos seus interesses. E é pensando nisso, pessoal, em selecionar, né, trazer para vocês
vocês uma corretora especializada em fundos de investimento e também em fundos de previdência, que eu queria mostrar para vocês os fundos de previdência que tem na corretora Warren. Eu já falei sobre a Warren uma vez aqui no canal, inclusive vou deixar um vídeo aqui nos destaques para vocês se informarem, mas a Warren é uma corretora que, ao contrário de outras corretoras que tem por aí, pessoal, que ganham em cima, né, dos valores que você aporta em previdência, ganham comissões e indicam para vocês, não necessariamente aquelas previdências que são boas para vocês, mas sim aquelas previdências que vão dar mais dinheiro para as corretoras. No caso da Warren não existe esse conflito de interesse, tá? Ela é uma corretora que cobra uma taxa única para fundos de investimento que são por ela geridos, não tem taxa de administração nem taxa de performance, apenas essa taxa única. E 100% do dinheiro que você vier investir e que por acaso gere algum tipo de taxa de rebate, algum tipo de comissionamento por parte da Warren, ela te devolve na forma de cashback. Ou seja, é uma corretora totalmente isenta de conflito de interesses que vai oferecer para você efetivamente aqueles fundos que fazem sentido para você e não aqueles fundos que ela vai ganhar mais dinheiro porque ela não trabalha com esse modelo, né, de conflito de interesse. E aqui no caso da Warren eu separei alguns fundos, inclusive eu convido vocês a abrir uma conta aqui na Warren para vocês efetivamente conhecerem a plataforma e os fundos, sobretudo de previdências, que eles oferecem. Eu vou deixar, inclusive, o link para vocês abrirem a sua conta gratuitamente aqui na descrição. E no caso da Warren, eu selecionei 3 fundos de investimento que eu quero mostrar aqui para vocês, 3 fundos de previdência. E eu queria mostrar para vocês o comportamento dele ao longo dos anos, em que eles investem e o quão vantajoso, então, é você efetivamente contar, né, confiar em uma corretora que vai te trazer investimentos que efetivamente fazem sentido para você e não, né, de olho nas comissões que eles vão receber. Aqui no caso da corretora Warren, eu já abri minha conta aqui e na parte de previdência, inclusive quero mostrar aqui para vocês, depois que vocês abrem a conta de vocês, se vocês vierem aqui na parte de previdência privada, vocês podem, né, preencher aqui o planejamento que vocês têm em mente de aportes mensais em previdências, simular os retornos que vocês vão ter e solicitar a assessoria de um consultor de investimentos para indicar a melhor previdência que vai se adequar aos seus interesses e ao seu perfil de investidor. E aqui no caso eu separei 3 previdências que são oferecidas dentro da Warren. Aqui está o relatório, o histórico, a estatística, né, de rentabilidade delas, se comparada ao CDI. O CDI, essa linha em cinza, e os 3 fundos de investimento são esses aqui, em azul, em verde e em vermelho, tá? E percebam que os fundos da Warren, aqui a gente tem um fundo multimercado, um fundo de renda fixa e um fundo de fundos. E todos esses 3 fundos, pessoal, a gente pode ver que o gestor ele tem feito um bom trabalho, tem trazido rentabilidades significativamente acima do CDI para aquelas pessoas que confiaram o seu patrimônio, o seu dinheiro, para investir nesses fundos de previdência, que aqui eu mostro para vocês. Aqui a gente tem o SPX Lancer, Fundo de Investimento em Previdência, o Warren Artemis e Catu e o Vinci Equilíbrio e Catu. O SPX ele é um fundo multimercado, ou seja, aquele fundo que, como eu disse para vocês, ele vai ter uma estratégia bem mais ampla de investimentos, investe em renda fixa, investe em renda variável, pode até mesmo investir em aplicações do exterior. Já o Warren Artemis, ele é um fundo de previdência, pessoal, em renda fixa de crédito privado. E aí, no caso dele, a Warren vai investir o seu dinheiro, sobretudo, então, gente, em crédito privado emitido por bancos e instituições financeiras, em debêntures e títulos do próprio Tesouro Direto, né, sobretudo de inflação curta. E aqui a gente percebe que mesmo sendo um fundo extremamente conservador, ele trouxe rentabilidades satisfatórias acima do CDI. Além dele, tem o Vinci Equilíbrio, que é um fundo que investe em outros fundos, é o que a gente chama de FOF, fundos que investem em outros fundos. E em qualquer um deles, pessoal, se você é mais arrojado, você se adequaria a um fundo multimercado. Se você é mais conservador, você se adequaria, né, a um fundo de renda fixa como esse segundo aqui. E se você, né, tá entre uma pessoa mais conservadora e uma pessoa mais arrojada, quem sabe um fundo de cotas em outros fundos seria mais interessante para você. Mas independente do perfil de investidor que você tenha e das escolhas que você vai fazer, percebam que, por exemplo, esses 3 fundos que eu selecionei dentro lá da plataforma da corretora Warren, na parte de previdência, qualquer um deles vai te trazer rentabilidades satisfatórias, rentabilidades acima do CDI, mostrando, pessoal, que você precisa saber selecionar fundos de investimento em previdência na hora que você for investir. Tem muitos alunos que por aí estão perdidos, né, desolados, com fundos de previdência horrorosos, sobretudo dos grandes bancos ainda, nos grandes varejistas,
previdenciistas. E eu tô mostrando aqui para vocês que com fundos de previdência simples, de uma corretora que é focada em trazer efetivas soluções para nós investidores, você vai ter rentabilidades muito melhores. E você não é obrigado, tá, a ficar aí preso nessa previdência de bancão que você já tem aí. Você pode, por meio da portabilidade, optar por transferir a gestão do seu fundo de previdência que está mal gerido, que está mal investido, que está mal empregado, em um fundo de previdência da Warren, como um desses que eu mostrei aqui para vocês. Basta vocês abrirem a sua conta, irem na parte de previdência da corretora Warren e solicitarem, né, o atendimento de um gestor de previdência e até mesmo procurarem orientações em que sentido de como fazer a portabilidade, né, de más previdências que o seu dinheiro pode estar aplicado para boas previdências como essas que tem por aqui. Se você então não conhece a Warren, quer conhecer, quer abrir uma conta gratuitamente para você efetivamente trazer boas rentabilidades para a sua previdência privada, não deixe de abrir sua conta aqui pelo link que eu vou deixar na descrição. Combinado? Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre previdências privadas para vocês, pessoal, mostrando que para vocês conseguirem escolher bons investimentos nesse sentido, vocês não precisam ter grandes esforços. Basta ir na fonte em fornecedores desse tipo de produto, como é o caso da corretora Warren, e que você efetivamente vai estar bem reparado, vai estar bem atendido por bons produtos. Ao contrário de muitos bancões de fundos de previdências grandes que a gente vê por aí, que na verdade estão entregando rentabilidades pífias, até mesmo piores do que a poupança. Então fiquem de olho, venham conhecer os fundos de previdência da Warren e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida eu tô por aqui. Não esqueçam de deixar pra mim um recadinho nos comentários, tá certo? Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.